Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Pedro Rocha aqui, para mais uma aula aí pensando nos nossos vestibulares que estão vindo, em especial para a prova do Enem que está chegando. A gente vai falar de um assunto muito pertinente hoje, muito recorrente em todas as provas que a gente tem de vestibular pelo Brasil inteiro, que é falar um pouco sobre genética do sangue, né? A gente conhecer um pouco, lembrar um pouco sobre o que é o sangue e como é que se dá essa determinação genética em relação aos tipos sanguíneos. Eu particularmente gosto muito desse assunto e talvez deve ser um assunto aí também que lhe desperta bastante curiosidade. Afinal, estamos falando aí de algo que é muito mais do nosso cotidiano. Porque quando a gente fala lá de genética, talvez de pelagem de coelho ou de crista de galinha, enfim, características que talvez não sejam tanto do nosso cotidiano, talvez isso pode perder um pouco a graça. Agora, falar de genética do sangue é muito interessante. Afinal, a gente está falando de algo, né, que se você aí da câmera, do lado de trás da câmera, tivesse, na verdade, me escutando, você pode pensar no seu tipo sanguíneo e isso é algo muito a ver do que a gente vai comentar agora, tá bem? Sobre essa tal genética do sangue, ver como é que os tais tipos sanguíneos, né? O indivíduo que é A positivo, o indivíduo que é AB negativo, o indivíduo que é zero negativo, aquela questão de doador universal, receptor universal, todos esses conceitos são muito interessantes e é o que a gente vai começar a falar agora. Beleza? Então vamos junto. Bom, tá aqui genética do sangue. Antes de mostrar um pouco como que se dá essa questão de tipos sanguíneos, de sistemas, fatores sanguíneos, a primeira coisa é a gente falar de alguns conceitos que são muito importantes em relação a esse conteúdo. Eu preciso que você saiba muito bem esses conceitos para que posteriormente a gente possa cair dentro dos sistemas sanguíneos, ok? Então vamos lá, vamos junto. Seguinte, primeira coisa, eu preciso que você lembre um pouco sobre imunologia. E esse conceito de antígeno e de anticorpo estão diretamente relacionados aí a uma área da biologia que é a imunologia e que é importante para falar de sangue, tá bem? Bom, perceba, o que seria um antígeno, que aqui está representado, que já já a gente vai colocar junto a definição. O que seria um antígeno? Perceba, se você, por exemplo, entra em contato com um determinado vírus, você está na sua sala de aula, um ambiente fechado, o indivíduo acaba espirrando sem colocar a mão à boca. Nas gotículas, naquele jato de saliva, você tem várias partículas virais, julgando que esse indivíduo está com gripe. Por consequência, você acaba tendo contato com a gripe, com o vírus da gripe, que é o agente causador, o agente etiológico da gripe. Esse vírus, ele é um corpo estranho. Esse vírus é uma substância estranha ao organismo, que é capaz de gerar uma resposta imunológica no seu corpo, que é capaz de ativar a defesa natural do seu organismo. Então, toda e qualquer substância capaz de gerar uma resposta imunológica no organismo, um corpo estranho ao nosso corpo, a gente vai dar um nome para ele de antígeno, ok? Então, são corpos estranhos, substâncias estranhas ao corpo, beleza? E, na verdade, quando esse antígeno ele entra em contato com o nosso corpo, né, o nosso corpo vai tentar se defender dessa substância estranha. O nosso corpo vai tentar destruir esse corpo estranho, esse vírus, essa bactéria, esse fungo, uma toxina, um veneno, uma proteína que seja patogênica, por exemplo. Enfim, qualquer coisa que seu corpo olhe e fale, bom, isso aqui não é natural do organismo, precisamos nos defender. E aí que entra em ação uma célula muito importante do sangue, que produz, tá, um tipo especial de proteína que atua no combate aos antígenos, que atua reconhecendo esses antígenos e o corpo poderá destruir, atua na defesa do corpo combatendo os antígenos, tá? Reconhecendo esses antígenos e depois defendendo contra eles. Essa substância, essa proteína especial, lembra quando você falou de proteína, das várias funções das proteínas, a gente tem uma proteína especial que tem como uma função de defesa do corpo, que a gente chama de anticorpo, ok? Beleza? Então eu tenho aqui antígeno e eu tenho anticorpo, ok? O antígeno, toda e qualquer substância, vamos anotar juntos aqui, o antígeno é toda e qualquer substância, um corpo estranho, né? Você pode anotar aí, capaz de induzir a resposta imunológica.
ok? A resposta de defesa do meu organismo está aqui em linhas bem gerais, o que é a nossa definição de antígeno. E a gente precisa muito desse conceito para falar de genética do sangue, ok? É um corpo estranho. Aí na sua anotação coloca que antígeno é um corpo estranho. Um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, qualquer corpo estranho que seja patogênico, capaz de até causar uma doença no nosso corpo, ok? E aí a gente tem o anticorpo. Outro conceito essencial em imunologia que você também precisa saber. O que é um anticorpo? É um tipo especial de proteína. É um tipo especial de proteína. Tanto que, olha só, olha que coisa interessante. A gente pode chamar os anticorpos de imunoglobulinas. Esse ina, porque na verdade ele é um composto proteico. Tipo especial de proteína que atua no combate dos antígenos, ok? Uma definição assim básica de antígeno e anticorpo, mas uma definição importante que a gente precisa para entender, para sintonizar aqui um pouco em relação ao sistema B0, em relação a essa genética do sangue, que é o que a gente vai falar agora, beleza? Beleza, se liga, continuando. Ao falar em genética do sangue, a gente precisa também agora falar desses dois conceitos, aglutinogênio e aglutinina. E por que você vai falar, porra, por que o Pedro está falando de antígeno e de anticorpo numa aula de sangue? Será que tem alguma relação numa aula, de genética, né? Por que falar de antígeno e de anticorpo? Porque esse conceito é essencial ao falar de aglutinogênio. Pessoal, perceba, mais ou menos, tá? No início do século XX, um cientista austríaco, perfeito? Naturalizado nos Estados Unidos, foi um cara épico para o estudo do sangue. O nome desse cara, que eu vou colocar aqui no cantinho, que caso você queira pesquisar depois sobre a vida dele, inclusive, na verdade, ele ganhou um prêmio Nobel por estudar o sangue, por entender melhor essa questão dos tipos sanguíneos. Esse indivíduo começou a entender o porquê que em determinadas transfusões sanguíneas você tinha algum tipo de problema, algum tipo de reação transfusional que poderia levar o indivíduo à morte. Esse indivíduo era, na verdade, Karl Landsteiner. Karl Landsteiner. Ou seja, um cientista que foi o cara aí, perfeito? O cara no estudo do sangue. Karl Landsteiner. Tanto que no aniversário de Karl Landsteiner é o dia, né, mundial de doação de sangue, etc. Tá aí também uma importância para você, hein, de se preocupar em doar sangue. Uma ação muito bonita. Pensa nisso. É bacana doar sangue. Beleza? Sobretudo se você for, por exemplo, aí, né, um doador universal. E já você vai descobrir se você é um doador universal. Mas se não for também, sempre é muito importante a doação e etc. Você falou o que doar sangue é bacana? Bacana demais, uma boa ação. Você já me viu doando sangue? Eu sigo um ritual para doar sangue. Por quê? Eu fecho os olhos, coloco um fone de ouvido com uma música bem alta para só depois a mulher poder me espetar. O meu problema é ver aquela agulha entrando na minha pelinha de pêssego, cara. Ah, meu Deus do céu. Doar sangue é tranquilo não, pra você. Não escutem isso. Atenção. Beleza, pessoal. E aí, olha só. Conceito de aglutinogênio e de aglutinina. Que esse cara, como já mencionado, foi um cara muito importante para todo o estudo do sangue e para elucidar bem o que seria esse aglutinogênio ou aglutinina. O detalhe é o seguinte. Vamos dar um exemplo clássico. Se você perguntar, Pedro, qual é o teu tipo sanguíneo? O meu tipo sanguíneo é o B positivo. Quando eu lhe falo B positivo, ou se eu te perguntar e você falar, eu sou, por exemplo, O positivo, e a chance de você ser muito grande, porque é um sangue comum na população humana, ou A positivo, que também é um sangue muito comum na população humana, né, a chance é grande. Afinal, são tipos sanguíneos comuns. Agora, se você for um AB negativo, você é bem raro. Se você for um 0 negativo, você é bem raro. Quando você me fala, né, essa informação A positivo, você está me dizendo duas condições características lá da sua hemácia, uma célula do sangue. Duas condições, uma em relação ao chamado sistema B0 e outra em relação ao sistema RH sanguíneo. Mas o que é sistema B0 e sistema RH? Na verdade, estamos falando, pessoal, de que cada indivíduo ele tem peculiaridades na sua hemácia. A hemácia é uma célula e a membrana dessa célula possui algumas glicoproteínas, ou seja, uma proteína associada a uma cadeia glicídica, que na verdade confere os tipos sanguíneos diferentes. Os diferentes tipos sanguíneos,
Você tem mais de 400 proteínas, glicoproteínas distintas nas hemácias e que fazem com que cada indivíduo tenha a sua peculiaridade, tenha uma hemácia distinta. Mas por que a gente só estuda basicamente o sistema B0 e o sistema RH? Porque são os mais comuns e o que a gente pode ter algum tipo de reação transfusional, ou seja, hemácias que são estranhas, né? O sangue de um indivíduo que pode ser estranho para outro, o sangue de um indivíduo que pode ser um antígeno para um outro indivíduo. E a gente vai ver como é que isso está relacionado. Perfeito. Pessoal, já que a gente está falando de sangue, né, vale a pena, inclusive, você lembrar da constituição do sangue. Só para a gente se situar um pouco aqui. E aí eu lhe pergunto, né, na classificação aí, na organização biológica, o que é um sangue? O que é o sangue? É um órgão, enfim, é o que exatamente? Né? O sangue, ele é um tecido. Só um OBS aqui interessante, vamos utilizar esse espacinho. O sangue é um tecido. É o chamado tecido sanguíneo, que é produzido lá no tecido hematocitopoético. Você nesse cantinho falou o que desse espacinho? Que é produzido lá. Você sabe que vai estar todo mundo te zoando do outro lado da tela com seu espacinho. Porra, é sotaque bonito de Minas, né? Fala a verdade. Sotaque de Minas. Atenção. O tecido sanguíneo que é produzido lá no tecido hematocitopoético, no interior da medula óssea vermelha. É a sua mãe que tá me xingando. Quando a gente pensa, atenção, em tecido sanguíneo, a gente fala em duas porções diferentes do sangue. O tecido sanguíneo ele é um tipo de tecido conjuntivo, que tem a matriz extracelular, embebido nessa matriz extracelular, né, as células. E na verdade, quando eu penso em tecido sanguíneo, a gente tem o chamado plasma sanguíneo, ok? Que contém água, que contém sais minerais, proteínas, ok? E a gente tem os chamados elementos figurados do sangue. A gente tem o plasma sanguíneo e os elementos figurados do sangue. O que são os elementos figurados do sangue? São as células sanguíneas. Pedro, quais células? As plaquetas, que eu chamo também de trombócito, que na verdade é um fragmento celular, não é considerado uma célula, guarda essa OBS aí, que está relacionado à coagulação sanguínea. Nós temos os leucócitos, os glóbulos brancos, os vários tipos, né? Linfócito T, linfócito B, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, enfim, células de defesa do corpo. E a gente tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos relacionados ao transporte de oxigênio. Hemácias de mamíferos que são anucleadas. E, na verdade, é em relação à hemácia que a gente tem aí essa questão de tipo sanguíneo. Quando eu penso em sangue, os tipos sanguíneos são determinados por aquelas glicoproteínas que eu falei, que estarão nas hemácias. E é o que a gente vai ver. Bom, vem comigo. O que é o aglutinogênio? O que seria esse tal aglutinogênio? Olha só o detalhe. É uma glicoproteína, perfeito? Uma glicoproteína localizada, na membrana das hemácias. Hemácia que eu posso também chamar de eritrócito. Glicoproteína localizada na membrana das hemácias. Ok? E olha só, olha que coisa interessante. Numa reação imunológica, esse aglutinogênio, ele exerce o papel de antígeno. Perfeito? Ou seja, guarda essa informação e repete isso comigo para que você não esqueça. Glicoproteína que está na membrana das hemácias. Glicoproteína que vai exercer o papel de antígeno, como assim? A glicoproteína que está no meu sangue, na minha membrana da minha hemácia, pode ser uma glicoproteína distinta da sua hemácia. E por isso, caso eu receba uma hemácia, um sangue, que não tem ali, né, essa glicoproteína compatível com a minha, você pode ter algum tipo de problema transfusional. Quando a gente chegar aqui, isso vai ficar bem mais claro para ti. Segura a emoção. Perfeito. Aglutinogênio, membrana das hemácias, atuando como antígeno, como corpo estranho. Beleza? Perfeito. O que seria a aglutinina? Atenção. Proteínas localizadas no plasma sanguíneo. São proteínas localizadas no plasma sanguíneo.
Proteínas essas que numa reação imunológica vão exercer o papel de anticorpo, perfeito? Proteínas que estão no plasma sanguíneo. Então, por favor, vamos guardar essa informação, que isso é essencial. O aglutinogênio está na membrana das hemácias, ponto. Vai exercer um papel de antígeno, de corpo estranho. A aglutinina é uma proteína que está dispersa no plasma sanguíneo, ok? E as aglutininas exercem o papel de anticorpos, ok? Por que esse conceito é interessante? Porque quando você me fala seu tipo sanguíneo, naturalmente, quando você ler um determinado tipo sanguíneo, você precisa saber quais aglutinogênios esse indivíduo tem, né? Ou qual aglutinogênio, quais aglutininas ele tem ou qual aglutinina. E isso está relacionado a qualquer tipo de sistema ou de fator sanguíneo, que é o que a gente vai ver melhor agora, ok? Então, atenção. A gente começa a falar, tá? Conhecido esses conceitos importantes, sabendo esses conceitos aqui importantes, a gente começa a falar do chamado sistema AB0 sanguíneo. Mas, Pedro, eu falo normalmente sistema ABO, ou eu falo tipo O positivo. Pois é, na verdade, eu tenho tipo sanguíneo A e tipo sanguíneo B. Acabou que com o tempo, por convenção, acaba se falando O, mas você vai ver que é muito mais sensato falar 0, tá? Segura aí que a gente vai chegar lá e vai ver isso. Quanto ao sistema AB0, a gente tem 4 tipos sanguíneos distintos. O que esses 4 tipos sanguíneos distintos têm a ver? Como é que eles são? E aí tá aqui. Tipo sanguíneo A, aqui uma hemácia característica do tipo sanguíneo A. Perceba, o que seria esse indivíduo do tipo sanguíneo A? O que se caracteriza o indivíduo sendo do tipo sanguíneo A? Todo mundo que é do tipo sanguíneo A é porque esse indivíduo ele tem na membrana das hemácias. O que se tem na membrana das hemácias? Fala aí alto comigo. Na membrana das hemácias eu tenho aglutinogênio. O indivíduo do tipo sanguíneo A, ele tem aglutinogênios A. Olha que moleza. Aglutinogênios do tipo A. Perfeito? E, olha só, o indivíduo do tipo sanguíneo A, ele tem no plasma sanguíneo, olha só, aqueles tais anticorpos. Aqueles tais anticorpos espalhados no plasma sanguíneo. Os anticorpos espalhados no plasma sanguíneo, a gente chama de anti-B. Pedro, recapitula, claro. Olha só, tipo sanguíneo A, aglutinogênios A, que estão na membrana das hemácias, e a aglutinina anti-B. A aglutinina que é um anticorpo, filho. A aglutinina que, na verdade, vai exercer essa reação contra o antígeno. Se eu sou do tipo sanguíneo A e tenho anti-B, você já sabe que eu não poderei receber do tipo sanguíneo B, porque eu tenho algo que me defende contra o tipo sanguíneo B. Perceba que para o indivíduo do tipo sanguíneo A, o sangue B, ele é um corpo estranho. O sangue B é um antígeno. Perfeito? Beleza, beleza? Continuando, então. Olha só, galera. Tipo sanguíneo B. O que caracteriza os tipos sanguíneos? Então, a gente já viu que é a presença dos aglutinogênios. Aglutinogênios estes que estarão na membrana das hemácias. Olha pra cá. Tipo sanguíneo B. Olha pra cá. Esse cara do tipo sanguíneo B, ele terá, olha lá, aglutinogênio B. Ok? Ou seja, ele vai ter essa glicoproteína na membrana das hemácias do tipo B. Perfeito? Ah, e no plasma sanguíneo ele vai ter anti-B? Claro que não. Ele iria se reagir, se auto-quebrar. Ele vai ter um outro tipo, olha lá, de aglutinina no plasma. Lembra que as aglutininas estão no plasma e o aglutinogênio está na membrana das hemácias. A aglutinina no plasma, aglutinogênio na membrana das hemácias. O indivíduo do tipo sanguíneo B, ele vai ter aqui as aglutininas do tipo anti-A. Isso aqui é a cara do meu sangue. Isso aqui é a cara, mais ou menos, do meu sangue em relação ao sistema B0. A minha hemácia tem aglutinogênios do tipo B e o meu plasma sanguíneo, naturalmente, eu encontro na minha corrente sanguínea aglutininas anti-A. É notório que eu não possa receber do tipo sanguíneo A. Afinal, eu tenho anticorpos aglutininas, anticorpo aglutinina no plasma sanguíneo, que me defende contra um sangue estranho, que seria um sangue do tipo A. Show? Beleza. O que seria um indivíduo do tipo sanguíneo AB?
Pessoal, AB significa que esse indivíduo terá aglutinogênios A e, simultaneamente, esse indivíduo terá aglutinogênios B. Ou seja, fica atenção, olha para mim, para tudo agora. O examinador não é teu amigo. O examinador não é seu amigo. Quem faz a prova também não é seu amigo, infelizmente. Então, qualquer conceito que você já deva conhecer, que espera-se que já esteja, que já faça parte, né, de uma carga de conhecimento que você deve ter, não lhe será falado, não vai lhe ser dito. Como, por exemplo, a questão pode trazer o seguinte conceito. Considere o indivíduo com os 2 aglutinogênios A e B. O indivíduo que tem 2 aglutinogênios A e B, indivíduo do tipo sanguíneo AB. Ou considere o indivíduo que tem um aglutinogênio A apenas, tipo sanguíneo A. Ou considere, isso pega muita gente, indivíduos com aglutinina anti-A. Quem tem aglutinina anti-A? Tcharam, tipo sanguíneo B. Cuidado, essas informações você tem que saber interpretar muito bem. Interpretação é tudo, hein? Beleza. E aí eu lhe pergunto, pensa comigo, você tem 2 segundos para responder aí. O indivíduo do tipo sanguíneo AB, quais são as suas aglutininas? Anti-A ou anti-B? 1, 2. Com certeza, matou. Não tem aglutinina. Claro que não tem. Ele não pode ter anti-A porque ele tem aglutinogênios A. E saiba que a aglutinina, ela reage contra o aglutinogênio. Não tem anti-A. E logo também não tem anti-B, já que esse indivíduo tem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B. Beleza? Show. E o que seria o indivíduo do tipo sanguíneo 0? Por que é melhor chamar de 0? É um indivíduo, galerinha, que não tem, olha só, ele é desprovido de aglutinogênios. Ele não possui aglutinogênios na membrana das hemácias. Não tem aglutinogênio. Mas, em contrapartida, olha só o que eu consigo visualizar no plasma sanguíneo desse indivíduo. Em contrapartida, no plasma sanguíneo desse indivíduo, eu consigo perceber os meus 2 tipos, tá, de aglutinina do sistema AB0. Eu consigo perceber aqui uma aglutinina anti-B, perfeito? E consigo aqui perceber uma aglutinina anti-A. Então, o indivíduo do tipo sanguíneo 0, ele não tem aglutinogênio. Em contrapartida, ele tem as 2 aglutininas, ok? É isso aqui que a gente precisa lembrar e conhecer muito bem. É isso aqui que eu quero que você pensou num tipo sanguíneo, bom, tenha essa imagem na mente que vai facilitar em muito os seus estudos. Perfeito? Ok. Até agora a gente não falou em nada de genética. Eu precisava te mostrar a cara dos tipos sanguíneos para que você entendesse melhor isso. Agora vamos partir para essa tal determinação genética. Ver como é que isso é determinado geneticamente. Olha só, pessoal. E por que isso está, na verdade, dentro da área, né, de estudo da genética? Esses tais tipos sanguíneos, esses padrões que a gente está notificando aqui, são padrões associados a determinados genes, ok? A determinados genes que fazem com que o indivíduo tenha a hemácia com cada uma dessas características, tenha um sangue com cada uma dessas características. E, na verdade, curiosamente, nós temos aqui 3 alelos envolvidos nessa determinação genética. A gente tem o alelo isão A, a gente tem o alelo isão B e a gente tem o alelo izinho. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Isão A, isão B e izinho. Na verdade, é até um OBS interessante aí para a gente pensar. Eu consigo perceber que nós temos 3 alelos relacionados a uma mesma característica. 3 alelos que se encontram no mesmo locus gênico. Pedro, o que é locus gênico? Locus eu lembro de local, de localização. É o mesmo local lá no cromossomo. E, na verdade, estão relacionados a uma mesma característica. Quando a gente tem 3 ou mais alelos relacionados a uma mesma característica, a gente fala em polialelia. E o sistema AB0, ele é um caso de polialelia, ou, que eu ainda posso falar, nos chamados alelos múltiplos. Alelos múltiplos. Ou seja, eu tenho 3 alelos relacionados aí a uma mesma característica. O isão A e o isão B e o izinho. Mas, Pedro, qual é a relação de dominância entre eles? Olha só. O isão A, ele equivale, ele codomina com o isão B. E ambos dominam, são maiores do que o izinho. O isão A, ele tem uma igualdade de dominância com o isão B e ambos dominam sobre o izinho.
Então, olha que interessante, o sistema B0, ao mesmo tempo que ele é um caso de polialelia, ele é também um caso de outro padrão genético interessante, que a gente fala em codominância. Polialelia e codominância. Por que codominância? Dois alelos codominando entre si. Tá ou não tá? Beleza? Ok. Continuando então. Perceba. Aqui a gente tem um quadro relacionando os fenótipos e os genótipos dos indivíduos. O que é o fenótipo? É o genótipo mais aquela influência ambiental. E, obviamente, a gente sabe que nós temos 4 tipos sanguíneos distintos em relação ao sistema B0. O tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo 0. Ok? E o que a gente vai observar ali são exatamente aí quais são as cargas genéticas aí, quais são aí os genótipos relacionados a esses indivíduos, beleza? Então, olha só, perceba. Vamos lá comigo. O indivíduo que é do tipo sanguíneo A, e aí pensa comigo, o que está relacionado ao tipo sanguíneo A? O que determina a presença de aglutinogênios A? Que informação que está no material genético que induz a formação de aglutinogênios A? A presença do alelo isão A. Todo indivíduo que é do tipo sanguíneo A, de fenótipo A, ele vai ter lá o isão A. Perfeito? Ele será isão A. O detalhe é o seguinte, ele pode ser um indivíduo homozigoto, com os 2 alelos iguais. Ele pode ser isão A, ou ele pode ser também heterozigoto. Heterozigoto, ele seria um indivíduo isão A, izinho. Afinal, a gente já sabe que o isão A, ele domina sobre o izinho. É ou não é? Esses aqui são os 2 genótipos possíveis para o indivíduo do tipo sanguíneo A. Beleza. Tipo sanguíneo B, pessoal, olha lá. Em relação ao tipo sanguíneo B, esse indivíduo, ele tem que ter pelo menos um alelo isão B. Por quê? Porque é o alelo isão B que determina a presença de aglutinogênios B. E o que significa ter aglutinogênio B? Ser do tipo sanguíneo B. Ele pode ser homozigoto, isão B, ou ainda ele pode ser heterozigoto, isão B, izinho. Beleza? Isso aqui são os 2 tipos sanguíneos, os 2 genótipos distintos para esse cara do tipo sanguíneo B. Ou ele pode ser homozigoto, isão B, ou ele vai ser heterozigoto, isão B, izinho. Beleza? Ótimo. Por que isso aqui é uma codominância, pessoal? Não há uma relação direta de dominância. Isão A codomina com isão B. O que determina aglutinogênio A? Isão A. O que determina aglutinogênio B? Isão B. Ou seja, o indivíduo que é do tipo sanguíneo AB, ele tem como genótipo o genótipo isão A e o genótipo isão B. Isão A, isão B. Ou seja, esse cara que será também aí heterozigoto. Isão A, isão B. Perfeito? E o que é o indivíduo do tipo sanguíneo 0? Tipo sanguíneo 0 porque ele é destituído de aglutinogênios. Ele não possui aglutinogênios. Esse cara que não tem aglutinogênios é um indivíduo que vai ter então um alelo izinho. Ou seja, o indivíduo do tipo sanguíneo 0, ele é izinho. Esse é aí o genótipo desse indivíduo. Então, se você é, por exemplo, vamos pensar junto, do tipo sanguíneo B, você só pode ter genótipo isão B, ou isão B, izinho, tá? Mas aí como é que você vai saber? Depende, olhando, por exemplo, para os seus pais. Me diz uma coisa, se o meu pai é do tipo sanguíneo B e minha mãe é do tipo sanguíneo 0, com certeza eu sei que o meu genótipo, ele é isão B, izinho. Afinal, se mamãe é do tipo sanguíneo 0, ela me doou um desses izinhos. A gente vai trabalhar isso aqui já com mais calma. Quero saber se está tranquilo até aqui. Eu espero que sim, beleza? Então vamos continuar.